Amados, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Nós estamos dentro de uma série intitulada Cosmovisão do Reino de Deus. E é importante nós estarmos sempre trazendo de volta o conceito de cosmovisão. No nosso entendimento, o que nós temos compreendido à luz das Escrituras é que nós vivemos neste mundo, nós agimos sobre o mundo segundo aquilo que nos constitui. Todos nós temos uma constituição cultural, temos uma construção que desde o nosso nascimento foi sendo gerado dentro de nós, dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa história, da nossa nação, da história do mundo. É um volume de coisas que vão sendo geradas, vão sendo colocadas, vão sendo agregadas e vão formando uma cosmovisão no sentido de formando um modo de perceber, um modo de interpretar o mundo e de, consequentemente, vivermos sobre o mundo e agirmos sobre o mundo. É basicamente aquilo que está em Romanos capítulo 7, quando Paulo descreve aquele grande drama do homem em relação à vontade de Deus. Ele diz que o homem sobre a terra é como aquele que, querendo fazer o bem, ele não consegue realizar o bem que ele tanto deseja. Ou seja, de alguma maneira o homem tem conhecimento acerca de Deus, da vontade de Deus, mas o homem, mesmo tendo tal conhecimento e um certo desejo de viver à luz daquela verdade, acontece que o homem, ele declara como o homem de Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Isto porque eu encontro dentro de mim uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Então, tenho certeza que todos nós aqui, na nossa experiência, sabemos exatamente o que significa você ter um conceito formado acerca da vontade de Deus e, de certo modo, ter um desejo de andar como discípulo de Cristo segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, mas como que numa situação, assim, de certo modo inexplicável, nós não conseguimos, nós não atingimos. A grande pergunta é por que eu desejo tanto viver a vontade de Deus, mas não consigo? Ora, porque nós não conseguiremos realizar absolutamente nada que nós não sejamos. A grande virada do Antigo para o Novo Testamento, levando em conta o Monte Sinai no Antigo Testamento, em que Moisés ali trouxe a lei de Deus na forma escrita, e quando Jesus então sobe ao Monte das Oliveiras, ou que seja ali o monte, o Sermão da Montanha, Não sei exatamente o nome do monte, mas o importante é que ele sobe ao monte, e dali então ele fala sobre a lei do reino dos céus. A grande questão é que enquanto o Antigo Testamento está falando sobre o fazer, a lei dos 10 mandamentos, naquelas 2 tábuas diz faça, 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 e a outra tábua diz não faça, não faça, não faça, e temos uma história de muitos que ao longo da história ficaram nessa tentativa veterotestamentária de fazer e não fazer, de fazer e não fazer, e o resultado é sempre uma grande frustração, porque nós conseguimos muito pouco, mas quando entramos no Novo Testamento, quando Jesus celebra ali a inauguração do reino dos céus, ali sobre o monte, ele começa dizendo, bem-aventurados os mansos, os pobres em espírito, os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, ele começa a dizer acerca do ser. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a ênfase agora é que o nosso ser é transformado. Ou seja, estamos diante de uma grande necessidade urgente de termos e de experimentarmos uma mudança no nosso coração. Já estava previsto isso no Antigo Testamento, quando diz, eis que eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito reto, um espírito inabalável, um coração de carne,
arrancarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Está no livro de Ezequiel. Jeremias também fala acerca desse novo tempo, da nova aliança, o tempo da realidade. Ele profetiza dizendo que Deus haveria de inscrever dentro do nosso coração e nas nossas mentes, nas nossas consciências, a lei de Deus, a vontade de Deus. Ou seja, nós estamos diante da possibilidade que o Evangelho nos traz de termos uma alma transformada, de termos uma vida mudada. Então, essa série, a Cosmovisão do Reino de Deus, trata dessa transformação necessária, essa transformação orgânica. E para tanto é preciso que nós nos coloquemos diante das Escrituras, nos coloquemos diante da palavra de Deus, para que possa de fato acontecer um conflito. Ou seja, o modo como nós devemos ouvir essas palavras é nos colocando de tal modo diante da palavra de Deus, ouvindo o próprio Cristo dizer qual é a natureza dos cidadãos do reino dos céus, qual é a lei orgânica do reino dos céus, né? E comparando com aquilo que nós vivemos diariamente. Quando gera aquele conflito, você, puxa, Jesus fala deste modo, mas olha como eu vivo ainda. Então gera ali uma crise, e essa crise nos leva a refletir sobre a necessidade de nós, mais do que nunca, acelerarmos esse processo, nos dando, nos entregando, nos expondo à palavra de Deus a cada dia. Amém? Abre a Escritura, portanto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e leia comigo aqui a partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 8. Diz assim o texto de Mateus, na versão revista e atualizada, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Diga glória a Deus. Diga: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a primeira coisa que devemos chamar a atenção para esse texto, não tenho como desenvolver toda a ideia neste momento, mas a primeira coisa ao se falar dos limpos de coração que verão a Deus, é corrigirmos o equívoco, corrigirmos a ideia meramente aparente de que alguém pode pensar assim: puxa, então os limpos de coração um dia vão ver a Deus. Aí gera aquela expectativa de que você vai ver a Deus. Olha, como eu estou vendo aqui o nosso irmão Neto, como eu estou vendo aqui o Cádimo. As pessoas querem ver a Deus nesse sentido, de contemplar com os olhos físicos a pessoa divina. E eu quero de antemão já frustrar essa expectativa sua, dizendo que é impossível que isso aconteça. Ainda que a Escritura diga que aqueles que são puros de coração verão a Deus, nós temos que entender qual o sentido de ver a Deus, mas entenda, Deus é o ser infinito, Deus é o ser absoluto. Nenhuma criatura, nenhuma criação teria a condição, e por mais pura e perfeita que fosse tal criatura, de contemplar o ser eterno, o ser infinito, que é o próprio Deus. Deus não está para a sua criação como o objeto, como uma coisa, como uma pessoa está para todos nós. Não é? Imagine que se Deus é aquele em quem todas as coisas existem, não podemos jamais ter essa ideia, de certo modo,
rudimentar, infantil, de simplesmente querer ver a Deus. Na verdade, quando a Bíblia diz, Jesus fala, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus, precisamos logo fazer uma relação. Ora, por que os puros de coração verão a Deus? Ou seja, ver a Deus é uma questão de pureza de coração. É o mesmo que nós perguntarmos qual a relação quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão o quê? A terra. Qual a relação de herdar a terra com a mansidão? Ora, porque o conceito vigente em todo o Antigo Testamento e o conceito da nossa própria experiência humana é que só conquista a terra, só ganha a terra, só herda a terra aquele que tem maior força e maior poder para subjugar o outro que está na terra, arrancá-lo de lá e então, assim, por meio da força e da violência, tomarmos a terra que o outro já ocupava. Não é assim? Sim ou não? Não é a ideia? Aí Jesus vem quebrando esses paradigmas todos, abrindo um novo horizonte, uma nova perspectiva, dizendo, vão herdar a terra os mansos. Não se herda a terra com força, não se herda a terra com violência. Essa é a relação entre herdar a terra e a mansidão. Os outros são mais fáceis, né? São mais fáceis as outras bem-aventuranças, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fica fácil de você ver a relação. Ou seja, a misericórdia, como diz Tiago, triunfa sobre o quê? O juízo. Então a cosmovisão do reino de Deus nos convida a sermos nós misericordiosos, a exercermos nós o quê? Misericórdia, a buscarmos esse coração misericordioso, o que implica que quando você enxerga, quando você se depara com as misérias alheias, ao invés de você chutá-lo, ao invés de você julgá-lo, ao invés de você condená-lo, você deve se portar como quem derrama o coração sobre a miséria alheia. Esse é o sentido da palavra misericórdia. É o derramar do coração sobre a miséria do outro. Mas como é mesmo que nós costumamos agir frente às misérias alheias? Não é? Ou mesmo diante daquilo que nós julgamos ser miséria no outro. Porque até para isso nós somos capazes de agora olhar para o outro, tomar ali um procedimento, tomar qualquer situação com a qual eu não concordo e chamar aquilo de miséria. Não é? De todo modo, bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Agora, como nós podemos entender a ideia, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pense o texto por uma outra ótica. Se bem-aventurados são os limpos de coração, aqueles que estão com os corações lúcidos, limpos, né? Transparentes, cheio de luz, eles verão a Deus. Por que há aqueles que não hão de ver a Deus? Porque seus corações estão embaçados, seus corações estão obscurecidos, seus corações estão cegos, eles foram cegados por alguma coisa. Ou seja, a relação é simples. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, significa que se ver a Deus com os olhos do coração. Ou seja, o nosso coração tem olhos, nosso coração tem percepção. Ou seja, como nós enxergamos a partir do nosso interior, a partir do nosso ser mais profundo, a partir do nosso coração, como nós enxergamos a Deus, como nós enxergamos a nós mesmos, como nós enxergamos o nosso próximo. Interessante que se aqui, nesse texto, você encontra bem-aventurados, aqui já é uma asseveração, uma resposta, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Poderíamos tomar esse texto como resposta do Salmo de número 24,
quando o salmista pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? E o salmista lá responde: ora, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Novamente temos a ideia de um coração puro, a pureza de coração. Precisamos, portanto, olhar agora cada um de nós para dentro do nosso próprio coração. A grande questão é: como anda o seu coração? Como está o seu coração? Será que existem coisas no seu coração que impedem você de ver a Deus, de perceber a Deus, de conhecer verdadeiramente a Deus? Precisamos agora voltar o nosso olhar para o nosso próprio coração, lembrando o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, quando ele diz que ele orava pela igreja de Éfeso, para que o Deus da glória pudesse o quê? Abrir os olhos do coração daqueles irmãos, para que eles pudessem perceber algumas verdades, perceber algumas coisas. Nossa tarefa hoje à noite é nós entendermos um pouco quais são os elementos, ou alguns deles, ou talvez os mais importantes, que embaçam o nosso coração, que sujam o nosso coração e que nos impedem, consequentemente, de ver a Deus. Para tanto, eu quero começar essa explanação desse texto especificamente, lendo com vocês o que está em 2 Coríntios, capítulo 4. Quero começar a ler a partir do versículo 3. Ao desenvolvermos esse texto que agora leremos, tenha em vista que nós estamos tentando discernir o que pode, porventura, estar embaçando o nosso coração. Porque, lógico, você diz assim: poxa, eu quero ver a Deus. Consequentemente, eu tenho que ter um coração limpo, um coração puro. Mas para você alcançar essa pureza de coração, você tem que identificar quais são as sujeiras que lá estão impedindo essa visão, essa percepção. Não basta você dizer: puxa, olha, os limpos de coração verão a Deus. É bom, bacana. E como eu vou saber se o meu coração é puro ou não? Em que consiste tal pureza? Não é? Então, leve isso em consideração ao explanarmos aqui 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3, Paulo vai dizendo assim: olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então Paulo está dizendo que os apóstolos pregavam o evangelho, como nós também agora estamos pregando o evangelho. Nós anunciamos o evangelho, falamos o evangelho. É interessante como que ao pregarmos o evangelho, nós temos essa experiência, nós nos deparamos com várias pessoas fazendo vários tipos de comentários. Não é? Na internet, por exemplo, que é terra de ninguém, é terra onde todos têm voz, nós vemos ali as pessoas interagindo, os irmãos que já nos seguem, que já nos conhecem, que já nos acompanham, que sabem da nossa lisura para com a Escritura, sabem do nosso objetivo e que nos acompanham há mais tempo, estão sempre lá dizendo glória a Deus, maravilha, palavra abençoada, palavra edificadora. Mas em vez em quando aparece alguém que não sabe quem somos, e porque ouve uma mensagem só, dificilmente vai entender o nosso pensamento ouvindo apenas uma mensagem. Você tem que ouvir uma série inteira para começar a perceber alguma coisa, e logo começam a emitir juízos, né? Às vezes nem mesmo uma mensagem inteira ouviu. Às vezes pega só aquela frase, só aquele momento em que gerou o conflito, e a pessoa logo se fecha e já se arma, e já começa agora a querer contradizer, sem apresentar com clareza, com paciência, os motivos por que deve ser deste modo ou não deve ser daquele modo. Mas o fato é que Paulo, ele diz que o evangelho, uma vez sendo pregado, ele é descoberto para alguns e é encoberto para outros. Poxa, imagina você ouvir a palavra, ouvir a Escritura, ouvir o evangelho uma vez, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes,
e você não conseguir ainda ter uma compreensão, não meramente intelectual, mas sobretudo um entendimento intuitivo da verdade, quando a verdade gera um entendimento dentro do seu coração. Os irmãos se lembram da parábola do semeador? Lembram? Quantos de nós não gostaríamos de ser aquele da parábola que diz que o coração era uma boa terra? Todos queremos ser aquela boa terra que a semente foi lançada e produziu 30, 60 e a 100 por grão. Mas olha o que Jesus está dizendo: a terra que recebeu a semente, e foi uma terra que abraçou a semente, e a semente então pôde ali frutificar com liberdade e produzir tanto fruto, é aquele coração que ouviu a palavra e entendeu. Jesus está dizendo, lógico, entendeu de que maneira? Entendeu com o coração. É quando aquela verdade fica muito clara para você, no seu coração, a tal ponto que você não vê outro jeito, outro caminho, não vê alternativa, senão abraçar aquela palavra e viver aquela palavra com um amor intenso por aquela palavra. Aquela terra que recebeu aquele coração é aquele que, ouvindo a palavra, compreendeu, entendeu. Logo deve haver da nossa parte um esforço. Senhor, eu quero entender a tua palavra. Me ajude a entender com o meu coração e não meramente com a mente. Ajude-me a ter uma percepção espiritual da verdade, uma percepção intuitiva da verdade. Mas o fato é que Paulo está dizendo, se o nosso evangelho, ele está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Então logo você percebe que a pregação da palavra e a recepção da palavra passa por esse caminho aí, daqueles que se perdem, aqueles que estão em condições de trevas, eles não poderão perceber a palavra, porque o evangelho permanecerá ainda velado para tais pessoas. Mas continue comigo, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha que texto interessante. Quando diz que o evangelho está encoberto para alguns, essa frase, essa ideia, é uma ideia ainda obscura. Olha, o que acontece? O evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Eles não podem discernir, eles não podem compreender. Mas por que não podem discernir? Por que não podem compreender? Porque não podem enxergar, não podem ver. Corações cujos olhos não podem ver. E por que tais corações não podem ver, enxergar, entender, compreender o evangelho? Ele diz, porque o Deus deste século, aí está a razão, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, é algo muito sério, esse texto é muito profundo. Vamos tentar colocar em realce aqui as principais ideias. O primeiro ponto, o Deus desse século é que cega o entendimento. Logo a pessoa fala assim, puxa, então, o que fazer para vencer o Deus desse século? Ora, logo você tem que saber primeiramente quem é o Deus desse século. Você não pode lutar contra um inimigo que você não sabe quem é. Alguém dirá, mas como esse pastor é inocente? É lógico que o Deus desse século é o diabo, né? É o diabo. Sim ou não, pessoal? É o diabo. O diabo é o Deus desse século.
Alguém diria, porque afinal o próprio Jesus também disse em outro lugar que o diabo é o príncipe deste mundo. Irmãos, em nome de Jesus, olhem para mim. E para você que está em casa, que é a primeira vez que você está tendo contato conosco, se dê a oportunidade de pensar conosco esta grande questão, porque é uma questão fundamental. Afinal, o Deus desse século cega o entendimento. A história que nós temos do cristianismo, ou que seja a leitura que o cristianismo tem feito acerca de Satanás, é uma leitura muito simplória. Eles dizem assim, olha, Satanás, aquele querubim que se rebelou contra Deus, que é o Satanás, que é o diabo, que é o bicho ruim, ele é o responsável por todas as desgraças e todas as misérias que existem no universo, que existem no mundo. Daí agora os crentes passam a lutar contra o diabo. De que maneira? Irmãos, o diabo está furioso com a minha vida. Ora, então vamos orar para expulsar o bicho ruim. Aí começa expulsando, sai Satanás, sai demônio, sai dessa vida, sai dessa casa. Não é assim? Lutando objetivamente contra um terceiro que supostamente é o responsável pelas separações nos casamentos, é o responsável pelas violências domésticas, pela violência no trânsito, é responsável pelo adultério, pela pedofilia e etc e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ou seja, há um responsável que não sou eu. Nós somos vítimas desse camarada, desse Satanás. Nós ainda vamos pisar na cabeça dele como vingança, ainda vou vê-lo num lago de fogo. Queridos, as coisas não passam por aí. Eu não quero minimizar aqui essa figura, que é o Lúcifer, que caiu e então é conhecido como Satanás, como o diabo, como o demônio. Mas eu preciso que os irmãos entendam algo. O que você é? Você é um ser humano. Você é uma espécie de criatura que Deus fez. Deus fez muitas espécies de seres. Dentre esses muitos seres tem o homem como uma espécie e tem os anjos. Anjos é uma outra espécie de ser. Tem os querubins, tem os serafins, tem os arcanjos. Entenda que Lúcifer, no seu estado de pureza e de perfeição, tomando ali o livro de Ezequiel, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, ele é uma criatura como você também é uma criatura. Agora, o que aconteceu com ele, com essa criatura? Ele simplesmente passou por um processo, de rebelião interior no seu coração. Então, aquele que aqui a Bíblia chama de o diabo, de Satanás, o pai da mentira, é apenas uma criatura que se rebela contra Deus. A rebelião não é uma coisa que existe no universo, é um estado de coração, é um estado de consciência, de oposição ao Criador. Tanto é que a palavra Satanás, que vem do hebraico Satã, significa adversário. Então, o que é o Satanás? Logo vamos pensar num par de chifres, aquele chifrão, um rabo com uma seta, pé de bode, olhos grandes, mas puxados, um tridente, uma legue vermelha e uma capa preta. Aí a pessoa fica agora tendo essa imagem da coisa ruim. Calma, ele é apenas uma criatura que se rebela contra Deus e é chamado de Satã porque é adversário. Se vocês pegarem qualquer Bíblia ou pegar um bom dicionário bíblico e ler lá no livro de Números, atente para esse detalhe, quando narra a história de Balaão, todos conhecem a história de Balaão, né?
Diz que Balaão estava montado numa mula, numa jumenta, e estava caminhando para fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. E diz então que a mula, o jumento, viu diante de si o anjo do Senhor, que estava com a espada desembainhada na frente deles. E o jumento parou, não tinha como prosseguir, porque ele via o anjo do Senhor, mas Balaão não via. Daí Balaão agora, ele então fere a mula, como que dissesse: bora, você tem que caminhar, você não pode parar. Foi quando então é dito que a mula falou com Balaão. Mas o texto de Números, interessante, é que é dito assim: o anjo do Senhor se pôs por adversário contra Balaão. Ou seja, o anjo estava lá em adversidade para impedir que ele prosseguisse o seu caminho. Você pegar um dicionário grego, o hebraico, melhor dizendo, sabe que palavra você vai encontrar ali? Falando sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor pôs-se por Satã. Mas como assim um anjo do Satanás? O que tem a ver? Não, entenda, Satanás é um espírito, é uma disposição de adversidade, de oposição. Assim como o diabo, né, do latim diabolos, significa aquele que rompe, aquele que divide, aquele que separa. Tanto é verdade que em certa ocasião, quando Jesus disse assim aos seus discípulos: é necessário que eu vá para Jerusalém e que eu sofra ali, ou seja, entregue e eu seja morto. Olha o que ele está dizendo: é necessário. O que aconteceu? Pedro disse: Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Boa vontade de Pedro, sim ou não? Boa vontade. Só que naquele momento ele estava se opondo aquilo que era necessário acontecer. E é dito no texto bíblico que Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Não disse a Satanás que estava em Pedro, como alguns querem entender. Ele diz, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu, Pedro, és para mim pedra de tropeço. Por quê? Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Jesus disse: porque tu não cogitas das coisas de Deus, tu cogitas das coisas dos homens. Sempre que você está a cogitar das coisas dos homens em detrimento à vontade de Deus, você está numa condição de coração de adversidade de Satã, de Satanás. De Judas, Jesus diz: um dentre vós é diabo. Então nós temos que tomar Satã, Satanás e diabo a priori como adjetivos, como características, de modo que o Lúcifer, quando caiu, agora é chamado de Satanás, porque ele é o grande adversário de Deus, mas continua sendo um querubim, porque é uma espécie criada, e é chamado de Satanás pela condição, pela disposição que ele tem de se opor frontalmente a Deus. Agora imagine que esse querubim caído, ele começa a ganhar para si outros corações e outras consciências. Tratando-se dos seres celestiais, é dito que a terça parte dos anjos que estavam sob o seu governo, sob o seu domínio, o seguiram. Ou seja, é tipo aquela questão quando você chega para alguém e começa a falar mal de uma outra pessoa, e você é tão contundente para falar mal daquela pessoa, com tantos detalhes, com tanta maldade, que logo aquela pessoa com quem você fala está também ao seu lado falando mal daquela outra pessoa. Ou seja, você foi ganha por aquela pessoa, de modo que agora o mesmo espírito, entenda, espírito enquanto disposição, agora está dentro de um segundo, e de um terceiro, e de um quarto. De modo que, se no início era apenas uma criatura, logo havia centenas de criaturas tomadas pela mesma disposição mental de oposição, de adversidade contra o Criador.
E essa grande rebelião foi transferida para a terra, Gênesis capítulo 3. E o homem agora se une no mesmo espírito, na mesma disposição, no mesmo sentimento, no mesmo desejo que o querubim caído, Satanás. Por isso é que a Escritura diz, lá em Apocalipse 12, versículo 9, dizendo que a antiga serpente, que é o diabo, em Apocalipse agora é um grande dragão vermelho. Perfeito ou não? Como é que uma pequena serpente chega a ser um grande dragão vermelho? Ora, essa serpente se tornou um grande dragão, ela foi crescendo e tomando proporção na medida em que outras mentes e outros corações iam se associando ao mesmo espírito de rebelião do primeiro rebelde. De modo que agora você e eu, todos os homens, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens, portanto, são totalmente independentes de Satanás para fazer as mais terríveis atrocidades, ou qualquer palavra nesse sentido que vocês queiram. Ou seja, você fica tranquilo. Para você destruir a sua família, ou a família alheia, você não precisa do diabo. Porque você já está pareado com ele em potencial de rebelião. De modo que o diabo a ser expulso é você mesmo. Chega a ser meio jocoso, né? Os irmãos sorriem, mas pense nisso. Ah, pastor, mas é o diabo que vem. Cadê o diabo, meu irmão? Para com isso. Você vive inventando um diabo como quem anda, como uma sombra que fica te perseguindo. E você tem que entender que quando fala sobre o diabo não é um ser, não é uma criatura, é uma condição de mente, é uma condição de coração. E essa condição está dentro do querubim caído e dentro de todos os homens que de Deus se distanciaram. Todos tomados pelo mesmo sentimento. Por isso que o evangelho, que é o inverso dessa condição, é quando Paulo diz assim, que vocês possam ser tomados do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assim como o sentimento, né, do querubim rebelde foi disseminado e foi ganhando corações, ganhando ambiente, tomando mentes e consciências e corações e almas, o evangelho também tem, nesse sentido, não somente o poder, mas ele vem para poder fazer o caminho inverso, sermos nós tomados do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De modo que quando Paulo diz, é o Deus desse século que cega o entendimento, você não pode pensar que o Deus desse século seja o querubim caído. Ah, pastor, você está muito enganado, é o diabo mesmo. Eu pergunto, você já viu alguém adorando o diabo? Com raríssimas exceções de algumas pessoas, né, que dizem que são adoradores do diabo, mas no geral, eu, Alexandre Rodrigues, nunca fui adorador do diabo, nunca, absolutamente. Você já foi, Vera? Não? Já foi, Cadmo? Adorador do Satanás. Eu estou indo adorar o Satanás. Hã? Não, né? Mas nós estamos fora desse texto, ou nunca tivemos nesse texto, quando diz que o Deus desse século cega o entendimento. Que Deus desse século é este? É a grande questão. Ora, o Deus desse século é aquele Deus que é adorado neste século. Existe um Deus que é adorado nesse século. Um Deus a quem nós nos curvamos a todo momento, diariamente, a quem prestamos honra, louvor, glória. E esse Deus adorado por todos os homens, indistintamente, é o nosso próprio ego.
é aquilo que nós forjamos, é um Deus forjado. O homem, lá no Éden, está em Gênesis capítulo 3, ele cede à tentação exatamente a partir da seguinte ideia: coma do fruto, viva por meio do teu próprio conhecimento, porque serás como Deus. O homem se faz Deus a si mesmo. Sempre que o homem rejeita ao Criador, ao verdadeiro Deus, ele se faz Deus. E agora tudo que o homem faz é para a sua autopromoção, é para a sua autopreservação. Mas não entenda a preservação como a sobrevivência natural de todos nós. Eu falo a preservação do nosso ego, no sentido de que nós não admitimos absolutamente qualquer coisa que possa nos contrariar. Num reino onde há apenas um Deus e todos os demais são súditos, é muito simples de governar, porque há uma autoridade externa, ele exerce a sua autoridade e pronto, e tudo acontece. Agora, e num reino onde cada um quer ser o Deus servido e o Deus adorado? Todos são deuses, todos querem ser servidos e todos querem ser adorados. Consequentemente, nenhum desses pseudo-deuses querem ser contrariados. Ninguém pode contrariar a minha vontade. Vocês entendem? Sabe onde estão as nossas maiores dores e angústias nos relacionamentos? É que ninguém quer ceder. É que ninguém quer perder. Todo mundo quer que todos se curvem à minha vontade, à minha visão, ao meu querer, à minha ordem. Por isso que o mundo está cheio de violência. A grande manifestação do ego se encontra em todas as formas de violência. Não é sem razão que Jesus, no Evangelho, ele ensina que não existe outro caminho para a vida eterna. Ele diz que se você ama a si mesmo mais do que ao Evangelho, mais do que a Cristo, você não tem vida eterna. Jesus vai ensinar que a única maneira, o único caminho é por meio da cruz, é por meio da morte. Aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perde por causa do Evangelho, ganhá-la-á. Esse perder a vida é, em outras palavras, o que Jesus diz claramente e expressamente. Ele fala: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Já parou para pensar? Negue-se a si mesmo. Mas, puxa, eu estou certo. Eu estou coberto de razão. Eu estou dentro da minha justiça. Eu estou dentro da legalidade. É assim ou não é que nós somos? Jesus disse: mas negue-se a si mesmo, porque o próprio Jesus foi o maior exemplo e o modelo. Jesus, ele a si mesmo se esvaziou. Eu sempre fico pensando e costumo dizer isso nas ministrações. Jesus, ele podia ser um homem, como quando esteve aqui na terra, totalmente diferente e fundamentado de razão. Porque ele não tinha dolo, ele não tinha pecado, não é assim? Ele não era impoluto, santo, cordeiro sem defeito, e ele não falava a verdade. E os fariseus e escribas não eram um bando de gente sem futuro? Sim ou não? Não era claro que eles eram hipócritas? Jesus podia esculhambar com todo mundo, colocar todo mundo no seu devido lugar. Poderia até proferir juízos contra aqueles homens. Do meu ponto de vista, estaria correto. Mas Jesus, como diz o profeta Isaías, como ovelha muda. Ou seja, ele abria mão do direito. Isso é negar a si mesmo. É você se recolher, mas não é um se recolher como assim, calma que a vingança de Deus não tarda.
Porque isso não é se recolher, não é negar a si mesmo, mas como Jesus falar: Pai, perdoa-lhes, invocar perdão, clamar por perdão, orar pelos que vos perseguem. Então, é esse ego maldito, que na verdade não é um ser, não é uma coisa, é apenas uma ilusão, é a falsa imagem que nós criamos de nós mesmos, que nos faz viver e proceder do modo como fazemos, é que obscurece o coração, nos impedindo de perceber a verdade. Quando Paulo diz que o Deus desse século, versículo 4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, que também diz muito, porque diz que ele cega o entendimento, os olhos do coração, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o evangelho é o evangelho da glória. Glória de Cristo. O que é glória? Glória é manifestação. Então, o evangelho, ele manifesta Cristo, ele mostra quem é Cristo. Só que esse mesmo Cristo, ele vem para também revelar o Pai. Ou seja, quando você olha para Cristo, e os olhos do seu coração, os olhos são abertos, e você agora então começa a ver, a conhecer quem é Deus na face de Jesus. Ou seja, como será que é Deus? Confesso aos irmãos que em toda a minha trajetória cristã, por muitos e muitos anos, mesmo pregando as Escrituras como pastor, eu não tinha visto Deus. Ainda pregava um Deus que era uma mera projeção de mim mesmo. Um Deus de violência. Um Deus que fala assim: olha, vocês precisam me aceitar como Salvador pessoal. Aí o pecador diz: mas por que eu preciso aceitar Jesus? Ele fala: olha, filho, porque eu te amo. Faz sentido, não? E eu te amo tanto que eu provei o meu amor por você, entregando a minha vida na cruz do Calvário, para salvar você. Então, por isso você tem que me aceitar. E aí o pecador pergunta: mas por que eu tenho que te aceitar? Ora, para você ser salvo, porque me aceitando, você estará salvo. Aí o pecador que gosta de pensar um pouquinho mais que o outro pecador, que não pensa de jeito nenhum, pergunta assim: e se eu não te aceitar? Afinal, o Senhor me ama. O amor é incondicional. O amor não gera retaliação. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crer. O pecador pergunta: e se eu não aceitar o Senhor, o que vai acontecer? Fala assim: olha, se você não me aceitar, você vai morrer. Então eu preciso aceitar o Senhor para eu me salvar da morte que o próprio Senhor vai efetuar contra mim, caso eu não o aceite. Foi um postzinho que eu vi uma vez, Jesus com 38, batendo na porta do pecador: abre, pecador, que eu quero entrar. O pecador disse: mas por que o Senhor quer entrar? Para te salvar. E ele pergunta: salvar de quê? Salvar do que eu posso fazer com você se você não abrir a porta. Entenderam? Ora, mas pastor, mas não é assim? Lógico que não. Mas a Bíblia, aí vão invocar a Bíblia, vão trazer, porque Deus é justiça, porque Deus é isso. Irmãos, olhem para o evangelho da glória de Cristo. O que Cristo ensina? Que você não pode pagar o mal com o mal. Pergunto: esse mandamento de não pagar o mal com o mal, ele só serve para o homem? Deus pode pagar o mal com o mal? Respondam.
Ah, não, mas ele pode porque ele é santo. Ué, mas se ele é santo, como ele pode pagar o mal com o mal? Como é que ele condena o mal com outro mal? Nós precisamos abandonar completamente toda a visão e a percepção do Deus apresentado segundo a lei, que era o ministério da condenação e da morte, e passarmos então a ver a Deus, a conhecer a Deus, a perceber a Deus segundo o evangelho da glória de Cristo. Olha o que Paulo vai dizendo ainda mais. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 6. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Deus só é visto, só é conhecido, só é revelado, só é manifestado na face de Jesus, não na face de Moisés, não na face de qualquer outro homem. Ou seja, nós conhecemos exatamente quem é Deus, exatamente aquilo que se pode dele compreender, olhando na face de Jesus. Suas palavras, seus ensinamentos, seu viver humano. E aí então, você agora, para experimentar isso, você tem que abrir mão desse ego que cega o entendimento, desse ego que embaça os olhos do coração e me impede, consequentemente, de ver, de conhecer, de perceber quem é Deus. O que significa que todo o evangelho que apresenta um Deus diferente daquele que é manifestado em Jesus, essa pessoa que assim prega, que assim ensina, ou este evangelho, certamente é um falso evangelho. Não se pode absolutamente ver a Deus enquanto os olhos do coração estiverem fechados. Ou seja, tais evangelhos que não manifestam a Deus conforme aquilo que Jesus é e conforme Jesus viveu, certamente tal evangelho é uma projeção do próprio ego. Ou seja, é o próprio ego cegando os olhos do meu coração para eu não ver a Deus e então, ao mesmo tempo, projetando uma imagem de um suposto Deus a quem eu devo amar e servir, que sou eu mesmo. Imagine quando alguém prega o Deus de violência, um Deus mau. Não seria isso uma projeção do seu próprio coração? Às vezes eu fico pensando, por que as pessoas querem, ou elas não querem, que os outros sejam salvos? Basta acontecer o que ocorreu ontem, né? A cantora, todos vocês conhecem certamente, sofreu aquele grave, terrível acidente, para as pessoas começarem a questionar, perguntando: e pastor, aí, o que você acha? O que acha de quê? Não, a Medonça, né, morreu daquele jeito. Que jeito? Ah, ia fazer um show. Aí as pessoas começam agora a perscrutar. Se eu disser: não, olha, pensa numa pessoa que até onde se pode perceber, não é? Era uma pessoa que expressava coisas boas. Até as canções dela, a maioria delas, é a negação do senso comum do adultério, da infidelidade. Mas as pessoas não querem vê-la, né? Não querem colocá-la como uma pessoa salva. Eles querem sempre chancelar: não, Deus vai julgar, Deus vai condenar, Deus vai fazer. Ora, isso não é a projeção sua própria, não?
Até porque se alguém tem alguma dificuldade de compreender o eterno por faltar os olhos do coração purificado, então a melhor coisa a se fazer, sabe qual é? Não entre em terreno que não compete a você. É terrível você ir para sepultamento. Tantas vezes já estive em sepultamento e ouvi pessoas conversando assim, morreu desviado, né? O que você acha? Você acha que foi para o céu? Ou seja, se você não consegue compreender a Deus na face de Jesus, se você tem profunda dificuldade, que tal você não entrar nesses méritos que inclusive nos foi vedado, não é? Deus disse, não julgueis para não serdes julgados. Não é simples? Não julgueis para não serdes julgados. Não significa que você não deva julgar uma causa, uma coisa real. Agora, não entre nos méritos da salvação da alma do outro, uma vez que o único juiz de vivos e mortos é o próprio Deus. E Ele fará do seu modo, na base do seu amor e da sua própria justiça. Então, quando Jesus diz que bem-aventurados são os limpos de coração, são aqueles cujo coração, esse é o primeiro sentido que dá o texto, até porque quando você vai para o Salmo de número 24, e o salmista pergunta, quem há de subir no Monte Santo do Senhor, e lá permanecer diante do Senhor, ele diz, aquele que é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Eu fiz questão de ler esse texto em várias versões, e na maioria das versões diz que não entrega a sua alma à idolatria. Vaidade é coisa vã, é coisa nula, é o vazio, é o vácuo. Ou seja, toda forma de idolatria é quando você confere algum valor, alguma adoração, aquilo que nada é. Ou seja, quem é o puro de coração? É aquele que não entrega a sua alma às nulidades, não entrega a sua alma à idolatria. Ou seja, é aquele cujo coração, porque é limpo, o Deus desse século, que é o ídolo maior, ele não cega o seu coração, e você agora, livre dessa grande pretensão e arrogância humana, você agora poderá compreender um pouquinho mais acerca de Deus, porque você agora pode vê-lo, você agora pode percebê-lo, você agora começa a ler as Escrituras com outros olhos. Lembram lá daqueles 2 discípulos de Jesus, a caminho de Emaús? Olha que coisa interessante, aqui eu estou me encaminhando para o final da mensagem. Os discípulos que estiveram com Cristo, todos os dias, comendo com Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus, de dia e de noite, todos os dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Jesus agora morreu, ressuscitou, voltavam os 2 discípulos para casa, eles iam entristecidos, angustiados, e é dito então que Jesus se aproxima deles. Só que é dito que eles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. E eles caminharam vários quilômetros, salvo engano, 11 quilômetros, não tenho bem certeza, mas algo em torno disso, até chegarem em Emaús, e Jesus ia caminhando com eles, conversando com eles, e diz que Jesus ia expondo as Escrituras para aqueles 2 discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 25. E Jesus expondo, dizendo como que era necessário que tudo aquilo tivesse acontecido. Jesus dizendo, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que a Escritura havia dito. E diz a Escritura que durante aquele caminhar, aquela viagem, o coração daqueles discípulos ardiam, mas ainda assim,
eles não conseguiam compreender as Escrituras. Ou seja, o que impedia-os de reconhecer a Jesus? A falta do discernimento da própria Escritura. Porque Jesus esteve com eles todo aquele tempo, ensinando, falando o que aconteceria, o modo como aconteceria, e ainda assim eles eram incapazes de compreender as Escrituras quando Jesus ensinava. E agora que depois tudo havia acontecido, Jesus havia morrido, ressuscitado, estava do lado deles, caminhando com eles, eles não reconheceram Jesus por serem incapazes de compreender as Escrituras. Chegando na frente da casa onde aqueles 2 discípulos moravam, eles falaram para Jesus: olha, fica conosco, entre. Eles viam ali somente um viajante, mais nada. Eles viam em Jesus somente um homem que estava andando. E Jesus aceita o convite, entra, e diz a Escritura que no momento do jantar, no momento da ceia, Jesus então se põe, e eleva a Deus uma oração de gratidão, dizendo: graças te damos, ó Pai. E quando ele diz essas palavras, diz no texto que os olhos daqueles discípulos foram abertos. E por isso é dito que com isso abriu-lhes o Senhor o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, para ver a Deus é preciso de um coração limpo. E até para compreender Deus à luz das Escrituras, os olhos do coração precisam de ser abertos. O nosso grande desafio é olhar para o nosso coração e perceber algo, que muita da nossa dificuldade de conhecer a Deus, de entender o Evangelho, de discernir a verdade do Evangelho, não somente intelectual, mas sobretudo no coração, está exatamente porque nós temos dentro de nós uma projeção de nós mesmos que nos impede o crescimento espiritual. Ou seja, é urgente a necessidade de nós tratarmos com o nosso coração. Senhor, dá-me um coração simples. Precisamos orar nesse sentido. Senhor, olha esse ego, essa arrogância, esse império que tem dentro de mim, essa blasfêmia, essa força, essa vingança, essa violência, esse desejo de vencer, insaciável, de nunca querer ceder, não posso ser humilhado. Senhor, trata com isso no meu coração, porque somente quando eu começar a renunciar a essas coisas, é que agora Deus começa a se mostrar para mim. E aí eu posso agora compreender um pouco mais de Deus. E quanto mais eu vou conhecendo, mais esse conhecimento vai me libertando de mim mesmo. Vai me libertando da má imagem, da falsa imagem que eu faço de mim mesmo. E na medida que eu vou então vendo o Senhor, eu também vou sendo transformado à sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Ou seja, a nossa transformação, ela acontece na proporção do tanto que nós conhecemos de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais transformado você é. Menos transformação significa pouco conhecimento de Deus. Vamos orar nesse sentido, queridos. Eu quero convidar a todos a estudarem conosco as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, está uma bênção muito grande. Vamos juntamente conosco, por meio do estudo das Escrituras, ir permitindo que Deus trabalhe no nosso coração, que Ele vai desembaçando os olhos do nosso coração, que Ele vai abrindo os olhos do nosso coração para começarmos a compreender as Escrituras, possamos começar a compreender a Deus e a vê-lo na face do seu Filho, para que nós possamos ter o resultado tão esperado, que é a salvação das nossas almas. Levando em conta que se o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto.
no sentido de que, se para nós esse evangelho está sendo descoberto, é para aqueles que estão sendo salvos que ele está sendo aberto. Amém, amados? Glória a Deus.